Ok, então vamos começar o nosso estudo dessa noite. Sou o Wagner, eu participo da atividade do Lar Espírita Irmão André e estou aqui hoje a pedido da Fraternidade Espírita Mundo Luz, onde nós vamos estudar uma segunda parte do tema Causa e Efeito. O nosso título, então, vai ser Causa e Efeito e vai ser Intuição das Penas Futuras. Antes de começarmos o nosso estudo, então vamos fazer a nossa prece inicial, aonde convido a todos para participarmos dessa união mental. Que possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, agradecer a Deus a oportunidade do encontro, da reunião, agradecer ao Cristo pelos seus ensinamentos e o qual nos permite estarmos aqui reunidos em busca de compreensão e aprimoramento, aos bons espíritos e aos mentores da Fraternidade Espírita Mundo Luz, que nos auxilia neste momento, nos acolhendo a cada um de nós, e que durante o estudo vão nos observar, verificando as nossas necessidades e dentro da permissão divina, vem em nosso socorro, pois este é um dos momentos em que eles mais conseguem recursos para junto de nossas mentes e de nossos corações se aproximarem de nós e nos auxiliar, pois nesta hora estamos numa vibração mais elevada e também estamos unidos dentro de um mesmo sentimento, e que possamos, após o estudo, refletir o benefício alcançado na oportunidade. Que Deus, nos abençoando todos nós, sempre possamos abrir mente e coração para receber essas bênçãos. Que assim seja. Então, como já vimos, o nosso estudo hoje vai ser causa e efeito e vamos falar sobre intuições das penas futuras. Vamos observar que a Fraternidade Mundo Luz, ela nos dá um roteiro ao qual utilizamos para nos instruirmos. E desse roteiro aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre intuição das penas futuras. Nesse roteiro nosso, nós vamos ter o livro Céu e Inferno, primeira parte, Doutrina, capítulo 4, fala do Inferno, Intuições das Penas Futuras. Depois temos o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. Temos a segunda parte, com exemplos de espíritos, aonde rapidamente vamos ver um pequeno ensaio desse espírito chamado Anna Belleville. E temos também o Livro dos Espíritos, na quarta parte, dentro dessas questões. A matéria é muito ampla, então selecionei alguns pontos para que possamos meditar. Nos primeiros 40 minutos, trarei algumas colocações e depois abriremos para perguntas. E dependendo da circunstância, à medida que escreverem, eu vou procurar copiar e colar na tela de modo que fica visível a todos. Então vamos lá. Semana passada nós vimos o primeiro tema, que foi a terceira lei de Newton. E verificamos que dentro dessa lei de Newton,
nós vimos que causa e efeito, que é a definição que tem no dicionário, percebemos que causa é aquilo que faz com que uma coisa seja, causa é aquilo que faz com que uma coisa exista ou aconteça. O que é princípio, causa é o início de alguma coisa, é uma razão ou origem de alguma coisa, de algum acontecimento, um motivo. E o efeito é o produto da causa, é o resultado de uma ação, é o resultado de uma causa, de uma consequência. Então, não existe uma causa sem o efeito. Toda vez que algo for feito, existirá um efeito. Sendo esta causa boa ou ruim, sempre haverá um efeito. E aqui a gente verifica pelo nosso desenho em que o nosso garotinho aqui resolve empurrar os bloquinhos. Então ele faz uma causa de empurrar e durante um certo espaço de tempo algo acontece que o efeito ocorre atingindo-o. Então, na semana passada, a gente viu sobre a lei de Newton que ação e reação, essa lei de Newton, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. E as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. E aqui nós vamos verificar a garota empurrando a parede em que, no mesmo instante, a parede faz uma força contrária para neutralizar a força da garota. Então, ação e reação, ela acontece no exato momento. Diferente de causa e efeito, em que o fato ocorre num determinado momento, a causa, e o efeito vai acontecer em um outro lapso de tempo, que seja no segundo seguinte, mas nunca no mesmo instante. Então vamos verificar que, no caso de ação e reação, é a lei de Newton, também é uma lei da física e também é uma lei divina. E essa lei da física, essa lei de Newton, essa lei divina que atende ao campo material, que é a ação e reação, se compreende que a reação tem exatamente a mesma intensidade e natureza da ação. Então, a ação de empurrar a parede com uns 5 kg de força também tem uma reação contrária equivalente a 5 kg de força para neutralizar a ação. As forças de ação e reação, elas se anulam. As duas forças, na terceira lei de Newton, são do mesmo tipo. É simples e direto. A ação é direto à reação. Aplicada a uma força, imediatamente surge uma força de reação de mesma intensidade, natureza e de direção com um sentido contrário. Não há dependência de ações posteriores, visto que quando uma ação termina, a reação também acaba, devido à simultaneidade do fato e ao fato da reação só existir enquanto há uma força de ação. Então, nós verificamos que ação
e reação só existe no exato instante em que a ação está acontecendo e nesse momento a reação existe. E vamos verificar que não existe no futuro uma reação sobre a ação. Então, terminou a ação, acabou-se a reação. E a ação e reação, esses termos, dentro da doutrina espírita, dentro das obras básicas, só existe ela notada no Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda assim é uma nota da editora em que diz que as lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. Somente aqui encontramos esse termo, ação e reação. E também na obra de André Luiz, do livro com o título Ação e Reação, em que ele comenta para nós sobre causas e efeitos. Então verificamos que a lei de causa e efeito, ela tem um comportamento diferente de ação e reação. A lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei divina quanto ação e reação. A sua aplicação da lei de causa e efeito se dá em todo o universo. As ocorrências, os acontecimentos da causa e do efeito acontecem no mundo, no campo material e no campo espiritual. E a diferença de causa e efeito e ação e reação é que causa e efeito obrigatoriamente é produzido por uma inteligência que, fazendo uma escolha, tomando uma decisão, querendo algo, ele constrói, ele produz, ele faz um ato e que desse ato resultará um efeito. E esse efeito pode acontecer no instante seguinte ou em existências depois. Mas nunca vamos achar uma causa e um efeito acontecendo ao mesmo tempo. Porque, como é uma atitude moral, depende de alguém pensar, planejar, desejar, querer, e ele primeiro executa. E da sua execução, ele terá um efeito que poderá ser bom ou ruim. Diferentemente de ação e reação, que pode ser um ato completamente material, como por exemplo aqui nós temos a ação da água pressionando a parede da barragem, querendo passar. E a parede da barragem precisa fazer uma reação no sentido contrário, com uma força intensa tão igual à da água que quer descer, para que ela não passe. Então aqui nós não vemos um ato de pensamento, nós não vemos uma atitude moral, nós verificamos somente um efeito, um fato da física. Diferentemente de causa e efeito, que depende de um ser moralmente ativo que vai atuar sobre um fato e desse fato produzirá um efeito. Bom, isso foi o que vimos na semana passada. E aí a doutrina diz que todas as nossas ações ou todos os nossos atos são submetidos à lei de Deus. Não há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Então, as nossas atitudes, nós precisamos verificar se elas alcançam as leis divinas para o bem ou para o mal. Um simples comentar de alguém para com outro, dependendo da natureza desse comentário,
produzirá um efeito positivo ou negativo. E o que é que dá em nós a capacidade de termos a intuição das penas futuras? Pois, como nós verificamos no quadro anterior, a doutrina diz que os nossos atos, por mais insignificantes que eles possam ser, eles podem produzir uma violação das leis divinas. E nós, os espíritas, vamos compreendendo que as nossas ações têm um resultado que pode ser negativo ou positivo. O espírita, ele compreende a vida espiritual, ele compreende o mundo espiritual e ele compreende a reencarnação. E ele, o espírita, sabe que se os seus atos for bom numa existência, é natural que na outra existência tendem a ser bom. Mas, dentro do nosso estudo, no céu e inferno, nós temos essa informação. O que nos dá a capacidade da intuição das penas? O que nos traz essa informação? Então, lá diz que, desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então, desde todas as épocas, o ser humano, ele carrega contigo essa intuição, essa crença dessa vida futura, e passa a compreender que, conforme o modo que ele age aqui, essa vida futura vai ser boa ou ruim. E eles mostram para nós que isso vem desde o mundo histórico. Então, como nós poderíamos saber? Na questão 621 diz que as leis de Deus está escrito na nossa consciência. Hoje nós, os espíritas, que estudam a doutrina dos espíritos, tem essa informação. Mas os próprios espíritos nos diz que desde todas as épocas o homem carrega essa intuição. E eles nos diz que essa lei está na nossa consciência, ela está gravada desde o momento em que Deus nos cria. Mas vamos perceber que no passado, bem como hoje, há aqueles que têm essa consciência de que os seus atos hoje negativos produzem efeitos negativos no futuro, mas dentro da nossa sociedade nós temos aqueles que não creem nisso. Por que essa diferença? E aí nós temos essa observação, que no início da vida física dos seres humanos, mesmo nessa época, já existia nas consciências aqui esta lei escrita. Mas a doutrina mostra que, para que essa lei possa se manifestar, foi necessário que o ser humano se desenvolvesse. E a doutrina dentro do Livro dos Espíritos diz a nós que os corpos são meros disfarces com que eles, os espíritos, aparecem no mundo. Então, para compreendermos a lei divina, a sua evolução e a vida física, precisamos compreender o que os espíritos nos diz sobre esses pontos. E eles dizem que, se os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo, eles nos falam que, na realidade, nós somos espíritos. E o espírito, quando chega num globo, ele passa a viver naquele globo conforme o seu grau evolutivo. Ele absorve fluido daquele globo que constitui o corpo espiritual, e do corpo espiritual se constitui o corpo físico a cada reencarnação que ele passa.
A doutrina também nos diz que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E também diz que esses espíritos povoam o universo fora do mundo material. Então nós passamos a ter consciência que, na realidade, nós que nos encontramos aqui hoje somos espíritos e que estamos disfarçados num corpo, como diz os próprios espíritos, porque os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E como se define o espírito? Eles dizem que o espírito é, se nós quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E eles nos trazem essa informação porque no nosso dicionário e o nosso conhecimento intelectual não tem terminologia melhor para definirmos o que seria espírito. E para nos ajudar ainda, eles dizem que essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. E aí eles nos dão uma lacuna, um espaço imenso entre um e outro, que seria o caminho evolutivo dos espíritos. E vamos compreender que esse espírito aqui, para que alcance essa posição, ele precisa reencarnar muitas vezes, milhares de vezes. E através da evolução reencarnatória e da evolução da estrutura física que o espírito utiliza, é que ele vai dando conhecimento e clareza dessas leis divinas que já está na sua consciência gravada, mas precisa ser exercitada, e vamos aprendendo que esse exercício acontece ao longo dos milhares de anos e das milhares de reencarnações. Voltando então à intuição das penas futuras, eles dizem que desde todas as épocas o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Como o espírito precisa reencarnar muitas vezes, a cada renascimento e a cada existência física por um determinado número de anos, ele sente fome, frio, dor, ele é agredido ou ele agride, e todos esses fatos produzem em sua mente espiritual informação, conhecimento e desenvolvimento dessa consciência da lei de Deus. Então as reencarnações vão amparando-o, fazendo com que ele desenvolva a sua inteligência, e ao longo dos milhares de anos e reencarnações, ele vai também estudando e compreendendo melhor as coisas. Nós, por exemplo, os espíritas que nos encontramos aqui neste momento, estamos reunidos e estudando esta matéria porque a nossa consciência já nos esclarece que é necessário adquirir conhecimento, porque somente através do conhecimento é que eu tenho a clareza de qual caminho devo seguir e qual o melhor procedimento a adotar diante de determinado quadro. Eles dizem ainda que a ideia que ele faz, a ideia que o homem encarnado faz, a ideia que o espírito encarnado faz dessa vida, está relacionado com o seu desenvolvimento. Então eles dizem que a pena futura, que é desenvolvida ao longo dos milênios de anos pelos seres encarnados que pela intuição acreditam na vida futura e pela intuição compreende que ela pode ser boa ou ruim conforme as escolhas que fazem aqui, os Espíritos dizem que a ideia que o homem faz, porém, dessa vida futura, ela está relacionada com o seu desenvolvimento.
Então, à medida em que o ser vai desenvolvendo, ele também vai desenvolvendo a natureza da vida futura, a qualidade da vida futura. E eles dizem que o senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal é que permite que nós vamos definindo como é essa vida futura e em que bases ela vai acontecer. E aí eles trazem exemplo para nós. Eles dizem que as penas e recompensas que a gente espera na vida futura são o reflexo dos instintos predominantes durante aquela reencarnação em que nos encontramos. Então hoje, há aqueles que acreditam que morreu, acabou. Mas há aqueles que têm uma certa noção de que depois da morte há algo e, dependendo do modo como eles fazem, algum resultado de bom ou de ruim podem ter nessa vida futura. Ao espírita que estuda a doutrina, ele vai adquirindo conhecimento intelectual e ele vai sabendo que não só as suas ações físicas, os seus atos físicos, mas também o seu comportamento mental lhe proporciona uma vida futura de tranquilidade, de paz e de harmonia, ou de angústia ou de desespero. Então, à medida em que vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, à medida em que as noções morais e de justiça vão se ampliando, vai-se também desenvolvendo essa consciência das leis de Deus. E eles dizem que esse benefício, ele como está vinculado à natureza do desenvolvimento do ser espiritual reencarnado, então eles nos falam que os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Então, os povos guerreiros, enquanto encarnados, eles acreditam que na vida futura a felicidade deles está conferida nas honras que receberão no futuro pela bravura que tiveram enquanto encarnados, enquanto guerreavam. Já os caçadores acreditam no benefício da abundância da caça na vida futura e os sensuais nas delícias da voluptuosidade na vida futura. Então, conforme o grau evolutivo do ser, conforme a capacidade de conhecimento e conforme a ação praticada no mundo físico, vão se desenvolvendo a ideia do benefício que alcançarão na vida espiritual ou na vida futura. Então, quanto mais jovial, quanto mais rústico é o ser, mais material é a vida futura e as suas compensações. Quanto mais intelectualizado, quanto mais desenvolvido, quanto mais instruído, quanto mais espiritualizado enquanto encarnado, a vida futura se torna cada vez mais espiritualizada e menos material. E eles continuam dizendo que, não podendo compreender senão o que vê, os seres encarnados, os espíritos encarnados e com pouco conhecimento, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Então, o homem primitivo acreditava que na vida futura ele teria algo equivalente ao que ele tem hoje. O espírita, dado ao estudo, sabe que a vida material é um meio de aprimoramento e de aprendizado,
mas ele passa a compreender que a vida futura não está lastreado nos bens materiais que tem na Terra. Para compreender outros tipos de vida além dos que tinha à vista, seria preciso um desenvolvimento intelectual, que só o tempo deveria completar. Então, o espírito que renasce aqui, muitas vezes, somente ao longo de muitas reencarnações e alcançando um aprimoramento intelectual, é que passa a ter capacidade de ter uma visão mais ampla da vida física, da vida material, e, consequentemente, a sua vida futura, o seu objetivo futuro vai se espiritualizando à medida em que se desenvolve. Diz também que o quadro, por ele idealizado, daqueles que se encontram no mundo primitivo ainda ou com menos conhecimento sobre as penas futuras, já que se cometeu uma falta aqui, é punido aqui. E na vida futura, como é? Então eles dizem que também o quadro por eles idealizado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade. Então aquele que fica doente aqui, ele acredita que na vida futura ele continuará com essa condição. Já o espírito desenvolvido, intelectualmente avançado, ele compreende que hoje o reflexo das dores aqui é um curativo, é uma terapêutica para uma vida melhor no futuro, muito diferente daqueles que, tendo uma mente ainda pouco desenvolvida, reflete os males da humanidade nas penas futuras. Em mais vasta proporção, que é o que eles veem na vida futura, reunindo-lhes todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Então, quanto mais jovial, quanto mais ignorante é o ser, a sua reflexão sobre a vida futura reflete-se os males da humanidade em uma proporção maior daquilo que ele experimentou na Terra. E ele pensa, nos climas abrasadores, aqueles que ali vivem, imaginam que o inferno será um inferno de fogo. E nas regiões boreais, onde o frio é muito intenso, aqueles que lá vivem acreditam que o inferno é como uma zona de gelo. E, indo no Livro dos Espíritos, lá na questão 1009, Platão ele faz um comentário sobre essa pergunta. Ele diz o seguinte: guerra de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos, porque há os que creem nessa eternidade das penas e na eternidade dos castigos, e que esse fato não se muda. E, à medida em que vamos nos instruindo, vamos observar que essa eternidade ela é relativa, e é o que Platão nos traz. Ele diz que ignorais, então, o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. E aqui eu faço uma observação muito interessante, porque muitas vezes a gente fala que eu faço um sacrifício para
o meu filho para os meus pais, e aí a pessoa sobe a escadaria da penha, criando um sacrifício, cumprindo uma promessa. E aí, quando a gente vai no dicionário, a gente vê que sacrifício é a capacidade de alguém se colocar numa posição de sofrimento, de tortura, e é um ato de troca perante a divindade também. Eu subirei a escadaria da penha se você me der saúde, se você sarar o meu filho, se você me der um emprego, um casamento, uma casa. E quando nós estudamos um pouquinho mais o assunto, a palavra sacrifício, quando ela vem do latim, que é a sua origem, lá diz que sacrifício não é exatamente o que nós definimos no nosso dicionário. Sacrificar lá significa tornar divino algo. Então, quando se fazia sacrifícios nos tempos antigos, quando se matava um animal, quando se tirava a vida de um ser em direção a um Deus, naquela época, a própria doutrina nos traz isso, é que, na realidade, aquele ato estava sendo divinizar aquela circunstância, estava tornando aquele animal, por exemplo, que era sacrificado, divino. Diferentemente de nós hoje, que tomamos a palavra sacrifício como uma troca. Eu faço esse sacrifício, eu passo por esse sofrimento se eu tiver isso. E é o que Platão nos chama a atenção. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? E ele continua dizendo que, na condição de espírito, devemos avaliar um pouco o fato. Ele nos diz assim: consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo e que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim irremessíveis. Então o Espírito Platão nos mostra que se faz necessário um estudo cada vez mais aprofundado do termo, dos evangelhos, da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, para que possamos compreender de forma clara e objetiva a definição das palavras e poder empregá-las de forma correta. Então ele observa que o texto hebreu não atribuía esta significação de penas irremessíveis. Tradução essa que, como eles colocam, nós, os modernos, traduziram dessa forma. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. O que ele quer dizer com isso? Para aqueles que buscam compreender a vida futura, ele diz que o espírito, enquanto se mantém dentro de um comportamento mau será o resultado que ele colherá das suas ações. A partir do momento em que a alma, o espírito, encarnado ou desencarnado, muda a sua postura, passando a agir no bem, ele terá um efeito também diferente. Então, para todo o mal, causa tem um efeito mau, mas para todo o bem, causa também há um efeito positivo do bem. E ele diz que sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados
se interpretem no sentido relativo e não no sentido literário. Então é necessário que devemos consultar as fontes dos textos, pesquisar com mais atenção os termos e os textos evangélicos para que possamos compreender adequadamente os ensinamentos que ali se encontram. E aí vamos observar que só o estudo ampara o espírito na compreensão dos processos reencarnatórios e nas lutas que ele experimenta ao longo da sua existência. E aí nós precisamos compreender que Deus, num determinado momento, cria o espírito na condição de espírito escuro ou como um espírito bebê, da mesma forma que acontece no corpo físico. O corpo físico surge o ser bebê e ao longo dos anos ele vai amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, se tornando sábio, estudando, aprendendo, exercitando, passando por dificuldades, amadurecendo, até que aos 100 anos ele desaparece fisicamente. E Deus, quando cria o espírito também surge bebê. E o espírito, ao longo dos milênios, vai se desenvolvendo, amadurecendo, crescendo, através das inúmeras reencarnações. E à medida em que cresce, desenvolve, ele adquire sabedoria, capacidade intelectual de compreender as coisas e passa a fazer melhores escolhas, da mesma forma que acontece no mundo físico. A diferença é que aqui são alguns anos e aqui são milhões e milhões de anos e milhares de reencarnações, até que o espírito alcance a condição de espírito puro, cor de rubi, conforme o Cristo. E aí a gente vê que as reencarnações são necessárias e são elas que permitem o ser sair do campo primitivo até alcançar a inteligência habitual, a inteligência atual. E vamos observar que os espíritos bebês e os espíritos crianças, eles vivem nos mundos primitivos. Já os espíritos jovens e os espíritos puros, espíritos jovens, espíritos adultos, espíritos que têm mais desenvoltura, vivem nos mundos de provas e expiação. E à medida em que esses espíritos evoluem, a sua maior quantidade vão passando de mundos para mundos de regeneração, felizes e puro, de modo que em cada mundo as dificuldades são diferentes e a vida futura observada em cada um desses mundos se difere. Aqui nos mundos primitivos, a vida futura é sempre de natureza material. Nos mundos de provas e expiação, já a mistura daqueles que creem na vida material, mas aqueles que já compreendem a vida espiritual. E assim, sucessivamente nos mundos. Vamos observar também que, no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que nós nunca devemos esquecer que os espíritos, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na reaticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E é por isso que o nosso conjunto familiar ele é constituído com variedades de natureza espiritual. Aos que creem em Deus, aos que não creem em Deus, e aos que vivem uma vida completamente material, e aqueles que buscam se espiritualizar ao longo da existência física. Voltando a Platão, dentro da questão 1009, ele continua nos observando dizendo que a eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta.
Porque, como ele disse lá atrás, enquanto existir o mal, existirá a pena, mas a partir do momento em que a alma vai evoluindo e se melhorando, o espírito começa a ter atitudes melhores, seus efeitos também se tornam melhor. E chega o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. E aqui a eternidade da pena desaparece e a intuição da vida futura se torna mais espiritualizada. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana ainda nos dias de hoje. Porém, tal como a tendes, tal como temos a razão, essa razão, é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão sendo desenvolvida ao longo das reencarnações, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, a eternidade dos castigos, aonde esse castigo ele é relativo e ele depende do arrependimento do indivíduo que, passando a agir através da túnica da inocência, passa a não ter mais os gemidos e os rangeres de dentes. E aí, para a gente finalizar esse momento nosso em que a gente teve uma ideia da intuição da vida futura e da eternidade das penas, eu trouxe um pequeno trecho de uma história que está no livro Céu e Inferno, que é o capítulo 3, que faz parte do nosso roteiro de estudo e que fala sobre espíritos de condição medianas e traz esse espírito Ana Delleville. Lá diz o seguinte, resumidamente: ela fora uma jovem mulher, faleceu aos 35 anos após cruel enfermidade. Qual foi o motivo dessa condição dela e o que aconteceu depois, ou o que ela esperava que ocorresse? Então, intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, este que relata o caso, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim, até o momento em que ela veio a falecer. E eles dizem que essa jovem era vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, era uma pessoa bem inteligente, de qualidades morais elevadas. Era esposa, era mãe, de família devotada, integridade de caráter pouco comum, da qualidade moral elevada que ela tinha, sem guardar ressentimento das pessoas de quem poderia queixar-se. Então, apesar de alguém a ofendê-la, ela relevava, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la. Mas qual o motivo que produziu aquele acidente que desenvolveu essa moléstia? Depois de arreter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica. E essa narrativa, ela nos traz uma meditação, porque às vezes algo simples ou algo leve nos acontece e nós que estudamos a doutrina dos espíritos
entramos em desespero. E aqui, um acidente que produz uma moléstia, 3 anos de cama, de vida cruel, de sofrimentos, e suportando heroicamente até o desencarne. Ela acreditava firmemente na existência da alma. Nós acreditamos? E na vida futura, temos essa compreensão? Porque muitas vezes nós brigamos conosco mesmo entre ir a um estudo ou ir a uma festa, em participar de uma atividade que busca nos trazer instrução para nos espiritualizar, ou nos reconfortarmos no sofá macio, nos ocupando com outras atividades que nenhum benefício nos traz espiritualmente. Mas pouco se preocupava com isso. Então ela tinha uma crença na existência da alma e na vida futura, mas ela não tinha muita preocupação com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, se preocupava com o presente, que muito lhe importava. Posto não tivesse medo da morte, ela não temia a morte, mas ela ficava fixada nos interesses materiais e fosse indiferente aos gozos materiais. Se ela tivesse, tudo bem. Se ela não tivesse, para ela não faria diferença nenhuma. Mas ela se importava com a vida presente. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do belo, do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Como dizem, ela tinha uma vida simples. Queria viver menos para si e queria viver mais para os filhos, avaliando a falta que lhe faria se ela deixasse de existir. E era isso que aprendia a vida. Então, apesar do interesse material da vida, o que aprendia na vida realmente era o cuidado com os filhos. Dar a eles possibilidade, porque ainda eram crianças muito pequeninas. E é interessante, ela conhecia o Espiritismo, sem o ter estudado a fundo. E nós que frequentamos os estudos que a Fraternidade Espírita Mundo Luz sempre proporciona, verificamos em uma outra situação sempre aquela observação que é necessário estudar assiduamente, constantemente, com afinco. Não ler, mas estudar, meditar sobre o assunto, utilizar dicionário. Fazemos parte desse grupo que busca fazer esse esforço? Pois ela conhecia o Espiritismo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro que a doutrina espírita nos oferece. Inclusive, estamos estudando causa e efeito e estamos diante de um pequeno resumo de uma história de um espírito que viveu na vida física e tem como objetivo relatar o que fez aqui e quais as consequências dos seus atos aqui, quais os efeitos que as causas que ele produziu aqui surge no mundo espiritual. E, inclusive, esse é o principal objetivo da comunicação dos espíritos para com os encarnados. Nos contar como eles viveram aqui e as consequências dos seus atos no mundo espiritual, para que nós estudamos o assunto, para que nós analisamos os fatos,
possamos, enquanto encarnados, verificar se estamos seguindo aquele caminho ou não, para mudar se o espírito no mundo espiritual é feliz, ou para nos alterar, para corrigirmos-nos aqui, se no mundo espiritual aquele espírito é infeliz. E eles vão dizendo que este era para ela uma realidade, a vida futura, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda da vida futura. Apesar de conhecer o espiritismo, não ter estudado com profundidade, conhecia da existência da alma, sabia da vida futura, mas isso não impressionava ela. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural e espontâneo, sem ideias de recompensa ou de penas futuras. E ela tinha esse comportamento porque, como o espírito reencarna milhares de vezes, em cada reencarnação ele progride, ele se desenvolve. E nas reencarnações seguintes, ele traz uma leve intuição das leis de Deus que está escrito na sua consciência, mais desenvolvida, mais ampliada, melhor compreendida. Por isso que muitas vezes, mesmo sem estudo, o indivíduo é capaz de agir com um certo grau de sabedoria. É porque ele já carrega esse conhecimento íntimo na sua estrutura espiritual e que ela derrama sobre o corpo físico determinadas intuições, dando a este espírito encarnado escolhas e atitudes de comportamento bom. Então, um dia, achando-se ausente, o marido sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo o supremo esforço sobre si mesmo, murmurou: eu não quero morrer. Então, sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda. Por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim, se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo em que mais não foi que dolorosa agonia. E finalizando o nosso trecho, Kardec a evoca no dia seguinte da sua morte. E ela diz: meus bons amigos, obrigado pelo interesse que vos mereço. Ademais, fostes para mim como bons parentes, porque aqueles que relataram essa história se encontravam na reunião mediúnica aqui. Pois bem, regozijai-vos, sejam felizes, fiquem felizes, porque eu sou feliz aqui no mundo espiritual. E dentro desse resumo que nós vimos, ela era uma pessoa que não estudou muito a doutrina dos espíritos, mas a conhecia. Ela tinha uma clareza da vida futura e uma clareza da alma. O seu comportamento aqui era bom e ela não era exigente. E a vontade de permanecer no mundo físico não é porque ela era apegada às coisas materiais, mas porque ela tinha uma grande preocupação com os filhinhos, que ainda era muito pequenino. Mas, pela sua insistência em querer ficar, ela conseguiu estender a sua vida por mais 3 meses. E esses 3 meses foi mais doloroso ainda, pois ela deveria ter partido naquele momento em que a vida realmente estava findando.
E dentro dessa história, Allan Kardec nos explica o porquê que ela conseguiu estender um pouco mais esse período na vida física, mesmo num caso de grande sofrimento, e quais as razões pelas quais isso é permitido. E é raro esses fatos, mas o que nos importa muito é que o ato dela, as atitudes da vida dela, promoveu a ela uma vida feliz. Então este é um dos exemplos que veremos durante os nossos estudos seguintes de espíritos que tiveram uma vida tal aqui e experimentam uma vida futura mais espiritualizada, como ela mesma diz, sou feliz. E Allan Kardec continua mais um trechinho dizendo, confortai-me, meu pobre marido, e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. E observamos que Allan Kardec evoca ela exatamente no dia seguinte à morte dela. Então, o desprendimento dela do corpo físico foi muito rápido, e dentro da continuidade da história tem explicações sobre isso. Kardec pergunta, podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeu com lucidez nesta evocação, que foi no dia seguinte. E ela diz, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Aqui ela está se referindo aos parentes que a conhecia. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desde feita, estou radicalmente curado. Desta feita, estou radicalmente curado desta doença ou desse peso que ela carregava. Porém, preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. E Kardec pergunta a ela terminando, qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Podeis revelá-los nesse passado? Podeis revelar-nos esse passado? Ela, deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. E na história, no mês seguinte, ela é novamente evocada e ela conta o motivo daquele sofrimento. É que na existência passada, a mãe, apesar de sofrer com algumas doenças, ela não dava importância ao sofrimento da mãe. E aqui a gente viu que durante um período de 3 anos ela sofreu. Então, no dia de hoje, a gente viu sobre a questão da intuição da vida futura, que desde os primórdios temos essa intuição, mas que essa intuição vai se desenvolvendo e se aprimorando ao longo da existência do ser. A cada reencarnação, ele vai desenvolvendo a sua capacidade de conhecimento das leis de Deus e, através do estudo das diversas reencarnações, ele vai ampliando a capacidade de ver a vida futura de um modo mais espiritualizado. Bom, vou dar por encerrado essas colocações de hoje e vou aguardar perguntas que a gente possa falar delas aqui. Márcia Lúcia, verdade, minha família há uma diversidade de crenças, exatamente porque a doutrina espírita diz que os espíritos
os conjuntos familiares, os conjuntos consanguíneos, é uma reunião de espíritos de graus diferentes em que um tem o objetivo de auxiliar o outro. Márcia Lúcia, creio que buscar uma vida mais espiritualizada nos torna mais felizes. Isso é uma verdade, mas nós vamos verificar que, para que essa vida se torne espiritualizada, só é possível através do estudo. Uma simples leitura não nos coloca com conhecimento. Todos nós conhecemos o Evangelho do Cristo, que é necessário perdoar 7 vezes, que é necessário ser perdoado 7 vezes, 70 vezes. Mas entre nós, muitas vezes, ou até mesmo nós, dizemos: não, eu ainda não dou conta de perdoar. E nós sabemos que somos espíritos, e nós sabemos que reencarnamos muitas vezes, conforme a nossa Ana, que diz aqui: conhecia o Espiritismo sem o ter estudado profundamente. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Então, nós precisamos ter fixo a nossa ideia no futuro e nos instruir utilizando o tempo que temos aqui, encarnado, para compreender esse futuro. E dentro da doutrina nós temos uma extensa didática para nos desenvolvermos. O detalhe é trocar muitas vezes a televisão pela leitura, pela meditação, ou a participação de um grupo de estudos que muitas vezes várias pessoas fazendo a mesma leitura, cada uma traz apontamento dentro daquela leitura, ampliando o entendimento de todos. Bom, eu creio então que, já que não há perguntas a mais, eu vou dar por encerrado o nosso estudo, lembrando a todos que na próxima semana nós daremos continuidade ao tema, e o estudo da próxima semana vai ser Código Penal da Vida Futura. Dentro desse Código Penal da Vida Futura são 33 informações. Nós veremos da primeira ao 10º Código Penal, que vai ser no dia 2/6, nesse horário de 20 horas e 30 minutos. Eu, então, ficarei aguardando vocês. A companhia de vocês é gratificante e vamos, então, para a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Convido a todos a unirmos novamente em pensamento nesse feixe de luz que, através da oração, podemos nos dispor de recursos energéticos que possamos direcionar àqueles que se encontram tristes e angustiados, que sejam nos hospitais, nos orfanatos, nas creches, nos asilos, nas ruas, nas penitenciárias ou em qualquer canto, que as nossas preces alcancem também o mundo espiritual, porque estamos dentro dele e rodeado pelos espíritos que se afinizam conosco, que possamos ceder parte daquilo que surge de nós através deste bom pensamento e desta união de pensamento neste momento, e que sejamos capazes de, após a reunião, nos manter em paz e em equilíbrio nos nossos afazeres. Que os mentores da Fraternidade Espírita Mundo Luz, aproveitando esse momento de equilíbrio, com certeza nos auxiliaram através do passe amigo,
da água fluidificada para aqueles que estiverem com uma garrafinha junto de si, e da boa inspiração e do bom pensamento. Que possamos nos reunir, se possível, na próxima semana para darmos continuidade a este estudo do tema causa e efeito. Abraço a todos, que tenhamos uma boa noite. Obrigado pela companhia.